Shalom mais uma vez, meus queridos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos em mais uma mais uma edição do nosso podcast aqui no canal Fábio Pires. Hoje, dia 26/11, queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach. Nós queremos agradecer àqueles que estão acompanhando este trabalho desde o dia 13/7. Muito importante agradecer aos irmãos, aqueles que têm visto esse trabalho, acompanhado as nossas mensagens e também que têm colaborado em divulgar esse trabalho, um trabalho simples, aliás, um trabalho que tem abençoado algumas pessoas, um público um pouco menor, aliás, bem menor do que nos canais comuns, mas nós agradecemos ao Eterno por isso. Sempre agradecemos ao Eterno por tudo aquilo que tem sido feito. Nós estamos hoje na nossa mensagem número 63 do podcast Canal Fábio Pires, em 26/11. E essa mensagem é a mensagem com o tema O Mundo Espiritual, parte 3, a respeito das hostes espirituais da maldade, potestades, principados mencionados nas cartas de Shaul HaShaliach. Você pode acompanhar esse trabalho desde o número 61, que foi na segunda-feira, número 62 na terça e hoje o número 63 na quarta-feira, dia 26. Você pode encontrar esse trabalho nas redes sociais, uma extensão desse trabalho nas redes sociais lá no Instagram, em @fabio73book, @cetderzahav e a página @relacionamentos da Torá. Você também pode estar conosco pelo Instagram, lá na Livraria Kedushá, se você quiser achar um bom livro, e nós temos ótimas obras, por sinal. Nós estamos em @Livraria Kedushá. Você é cristão que quer achar alguma obra importante com relação ao retorno às raízes hebraicas da fé, apenas a título de pesquisa, por curiosidade, você que mantém o seu cristianismo, mas você também, e principalmente você que está em Teshuvá, retorno às raízes hebraicas, reconheceu que verdadeiramente Yeshua não veio para formar nenhuma religião. O que nós temos, na verdade, visto é um paralelismo da doutrina de Avraham, Isaac e Yaakov, a qual Yeshua seguia. Então, se você está em Teshuvá, você tem muitas obras lá dentro do judaísmo messiânico, ou judaísmo nazareno, como queiram, não é? E que obras essas que vão te ajudar a ter mais elucidações, isto é, esclarecimentos a respeito da tua posição doutrinária, tua posição de fé. Nós estamos também no Twitter com mensagens diárias e reflexões em @fabio73b. Nós estamos também no e-mail fabio73b@gmail.com, se você quiser nos escrever com perguntas, esclarecimentos, nós teremos um maior prazer, tá, meus queridos, para abençoar a vida de vocês, para ajudar os irmãos, sempre deixando claro que nós fazemos um trabalho praticamente solitário, a não ser o grupo suporte geral, que nós temos pessoas que nos ajudam, né? Agradecemos aos irmãos e irmãs que têm nos ajudado lá. Bem, nós estamos divulgando aqui as pessoas que têm trazido a Shalom para este canal, muito importante, muito bom. Os irmãos que têm trabalhado também junto conosco para divulgar esse trabalho, um trabalho tão simples, tão humilde, tá, irmãos? Vocês sabem disso, né? Mas é um trabalho que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E o nosso tema hoje é um tema muitíssimo especial. Lembrando que logo mais às 16 horas teremos uma live especial. Foi uma live de última hora que nós marcamos, nós pedimos desculpas aos irmãos. Uma live com o irmão Neemias Gomes do canal Verdade Revelada. E nós vamos trazer aqui um assunto muito, muito importante,
que precisa ser sabido por todos. E esse assunto é um assunto que está muito em voga, porque nós estamos vivendo esse olho do furacão, não é verdade? E em vivendo esse olho do furacão, irmãos, a gente precisa divulgar isso, que é o tema Nova Ordem Mundial e Preparação Espiritual, o cenário atual. Então, vocês podem acompanhar conosco, logo mais, às 16 horas, o Neemias vai ser o nosso entrevistado. E, claro que a gente fala entrevistado, a gente participa, né, quase que paralelamente, mas o foco é mais nele mesmo, como as duas lives que foram feitas quando eu participei junto ao canal dele também, que foram lives muito proveitosas e algumas verdades que foram colocadas lá, inclusive verdades, algumas correções que nós fizemos, e se houver a necessidade, continuaremos a fazer essas correções hoje, não é? E espero que as pessoas sejam adultas o suficiente para observar aquilo que vai ser falado. Nós lidamos com adultos, né? E isso é muito importante, ou pelo menos nós achamos que nós lidamos com adultos na fé, adultos espirituais, principalmente falando, né? Então, logo mais às 16 horas no canal Fábio Pires, live especial com o irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Então, você já conhece o canal Verdade Revelada há quase 10 anos de trabalhos, né, incansáveis. Eu que também colaborei na parte presencial, né, com as palestras com o Neemias. A gente teve um trabalho muito grande aí de alguns anos, de 2013 a 2017, pelo menos o tempo que eu estive com ele, no caso 2014 a 2017, ele começou o trabalho de presencial nas palestras, né? E foi um prazer muito grande ter participado com ele, porque a gente colaborou. Então foram DVDs que foram gravados, foram algumas poucas entrevistas que foram dadas, né? Fizemos algumas palestras nas capitais do Brasil. Então, estivemos em BH, nós estivemos no Rio de Janeiro, estivemos em Florianópolis, nós estivemos em São Paulo, nós estivemos em Recife. O Neemias fez outras palestras também, dessas que eu citei agora foram as que eu participei, 5 ou 6 com eles, né? E sempre que a gente participava, a gente encontrava muitas pessoas que acompanhavam o trabalho desde as lives, porque nós já fazemos lives já há um bom tempo. Eu, pelo menos, isso que eu me lembro, faço lives, estudos e trabalhos desde 2012. São aí 8 anos, vamos para 9 anos, o ano que vem, se assim o Eterno permitir. Já o Neemias já faz um pouquinho mais de tempo, quase 10 anos, acho que ele é de 2011, se eu não me engano. Então, irmãos, vocês podem observar que o trabalho, na verdade, que acontece é um trabalho voltado principalmente para aquilo que nós conhecemos como cenário a respeito da nova ordem mundial, de coisas que muitas pessoas nem sequer imaginariam que poderiam acontecer. E o tema sobre o cenário atual que nós estamos vivendo é um tema muito, mas muito complicado, porque a cada ano que se passa, a cada momento que se passa, nós estamos tratando, na verdade, de uma mudança nesse cenário, né? E vocês estão percebendo, as pessoas estão percebendo, e graças ao Eterno, bendito seja Ele, muitas pessoas estão acordando, né? Muitas pessoas estão, na verdade, sendo trazidas à tona para que a palavra do Eterno possa abençoar essas pessoas que, eu não vou dizer que estão chegando de última hora, mas elas estão chegando no momento certo, penso eu, porque elas estão se atentando àquilo de resquícios de informações que elas ouviam no passado, irmãos, e ouvindo hoje,
e vendo que as coisas realmente estão acontecendo e achando tudo muito estranho, ainda que elas não tenham muitas informações, a gente sabe que essas informações hoje e o pouco que elas ouviram no passado vão ajudar no processo de despertamento dessas pessoas. Tá? Então, irmãos, eu acho que é importante que a gente ore, que a gente continue orando cada vez mais por essas pessoas. Essas pessoas precisam de oração, essas pessoas precisam de um acalento, tá? Essas pessoas precisam, na verdade, de ajuda. É muito importante. São parentes, são amigos. Essas pessoas necessitam de oração. Essas pessoas precisam de uma palavra amiga. Então, fica aí em nossa responsabilidade trazer essas mensagens para essas pessoas, que nós possamos dar informações às pessoas. Às vezes é o teu pai que não tem essas informações, a tua mãe que não tem essas informações, os teus irmãos, membros da tua família e pessoas que você pode ajudar. Às vezes a gente tem um preconceito em falar com essas pessoas. Nós nos esquecemos que são todos seres humanos, irmãos. Aquela pessoa não vai ouvir aquilo que eu vou falar. Não, eu nem preciso dizer. Não é assim, irmãos. Então que a gente possa, mesmo que nós sejamos rejeitados, nós precisamos falar para essas pessoas, porque elas são seres humanos carentes também da misericórdia do Eterno. Isso é muito importante. Nós sabemos disso. E nós sabemos também que em fazendo isso estamos cumprindo, irmãos, um processo, estamos cumprindo algo que vem de acordo com a vontade do Eterno, que é o ID de Yeshua também, principalmente. Bem, mensagem número 63 do podcast do canal Fábio Pires, com o tema O Mundo Espiritual, parte 3. Nós falamos recentemente sobre o mundo espiritual, trouxemos algumas definições. Se você acompanhou o número 61, número 62, falamos sobre a definição de principados, de potestades, falamos sobre os príncipes deste mundo, falamos sobre as hostes espirituais da iniquidade. Os demônios, eles agem, irmãos, todos eles sob a permissão do Eterno. Quem acha que Hasatan tem um poder paralelo, né? Aqui no Brasil nós temos um certo poder paralelo, né? Poder aí que as pessoas falam que age em paralelo com os governos. Então, homens armados, pessoas de algumas categorias, até da segurança, que trabalham, né? Dentro de alguns estados brasileiros, e o governo não faz nada, as coisas são por isso mesmo. No caso dessas potestades malignas, desses principados, desses príncipes do mundo, essas hostes espirituais, eles trabalham de acordo com o controle do Eterno, tudo sob o controle do Eterno. Não há uma maneira dos demônios atingirem as nossas vidas sem que o Eterno não dê esta permissão. Então, se você ouviu no sistema anterior de que Hasatan pode fazer tudo contra as nossas vidas, isto não é verdade. Vamos nos basear novamente pela história do livro de Iov. Hasatan veio pedir permissão para o Eterno. Nós falamos sobre isso também no programa número 62. Então, se ele fez tudo isso por permissão do Eterno, isto significa de que ele não tem poder sobre não tem poder sobre os seres humanos, ele não tem poder nem sobre si mesmo. Este é o grande ponto. E qual é a função que ele ocupa, que ele faz? Na verdade, a função do mal em si é uma função espiritual que vai trazer para as nossas vidas um crescimento espiritual. Por incrível que pareça que nós possamos falar isso. O mal, ele tem uma função muito específica. A Satan tem uma função muito específica neste mundo. Uma função da qual nós, em sendo, entre aspas, acometidos por ele, nós estamos sendo, na verdade, elevados espiritualmente a partir do momento que nós conseguimos ultrapassar aquela situação. Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós somos atacados espiritualmente:
não reclamar. Essa é a primeira grande barreira, não murmurar. O Eterno não aceita murmurações em nenhum momento, irmãos. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos sobre batalha espiritual, existe uma guerra, né, uma milícia, uma luta, um exercício de resistência, como nós falamos no texto do programa passado. Isso está marcado, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 13. Vamos ver então o que fala 1 Coríntios 16, 13. Você certamente tem a tua Bíblia com você, você precisa ter a palavra do Eterno contigo, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor, manter-se firmes na fé. Nós falamos no programa anterior sobre orar e vigiar, mas não no sentido piegas, no sentido de, olha, fique atento, ore sempre, passe o dia inteiro orando. Não é isso, irmãos, exatamente. É você fazer um policiamento teu, mental, daquilo que você fala, daquilo que você toca, daquilo que você, ou com aquilo que você se envolve. Mas, e é óbvio, estando em oração sempre, fundamental. Quanto mais você puder orar, então se você ora meia hora por dia, poxa, irmão, é muito pouco. Ore 45 minutos. Se você já ora 45 minutos ou uma hora, ore mais. Ore meia hora de manhã, ore meia hora pela tarde, ore meia hora pela noite. Isso é fundamental. Isso ainda, digo mais, é pouco. Nós sempre podemos e devemos orar cada vez mais. E o Eterno, ele requer isso de nós. Porque se não for assim, irmãos, nós não estaremos preparados, principalmente em tempos como esse. Nós não estaremos preparados para o que está para surgir, aliás, para aquilo que já está acontecendo. Fundamental. Fundamental também que a gente, ao ler o texto de Efésios 6, 10, 20, que é o texto que nós vamos ler agora, Efésios 6, 10, 20, diz assim a carta de Shaul HaShaliach: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Aí diz, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esta armadura, irmãos, que poucas pessoas sabem, não é aquela armadura romana que ele diz, não, é uma armadura hebraica, ok? E este é o ponto. Shaul não fazia referência para o mundo romano. Ele era judeu, Yehudi, da tribo de Benjamim. Então, as suas raízes reais estavam em Israel. Ele era um homem judeu. Então, ele se fazia valer de uma armadura em si, uma armadura celestial, porque certamente ele tinha visto aqueles anjos com armadura, certamente ele viu isso, ele viu de tudo, na verdade, quando ele foi, né, elevado até o terceiro céu, né, que ele disse, mas não narrou, porque ele viu coisas inefáveis que não caberiam ele serem narradas, enfim, mas é óbvio que ele deve ter falado isso para muitas pessoas sobre aquilo que ele viu. Isso somente não está registrado, até o que nós não conheçamos não está registrado na Brit Hadashah, mas pode estar registrado em algum outro tipo de material que nos foi escondidos. Então ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, pessoas que nos provocam, que nos xingam, que nos ameaçam de violência, pessoas que não têm o devido tratamento, na verdade, para com as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, não combater essas pessoas, mas entrar neste combate através da oração. Isso é fundamental. E as pessoas estão perdendo na oração. Então, para se ter um bom resultado dentro de guerras espirituais, fundamental, oração e jejum. Então, quando nós falamos em jejum, nós falamos num período que você vai ficar no dia, 6, 8 horas, de jejum total. É esse o jejum que eu conheço. Algumas pessoas falam em tomar água, por exemplo. Isso não procede. E ainda que o jejum correto,
era aquele jejum feito de 24 horas. Este é o ponto. Sim, nós sabemos que esse é o jejum correto, das 24 horas, e o chamado jejum seco. Agora, se você for fazer de vários dias, por vários dias, um jejum de 3 dias, 7 dias, 2 semanas, 40 dias, você marca um tempo, você pode fazer um terço desse dia de jejum seco, tá? E fazendo isso por todos os momentos. Poxa, irmão, mas eu não consigo fazer. Comece por um processo gradual. Faça 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu duvido, irmãos, que as pessoas não consigam fazer 1 hora, 2 horas ou 3 horas por dia, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Ninguém vai fazer um jejum, na verdade, é um jejum seco de 24 horas, 3 dias seguidos, 5 dias seguidos. Não é assim que as coisas do Eterno são feitas. Então você vai devotar o que você pode fazer para o Eterno num processo gradual. Este é o ponto. E sinto muito, as pessoas já deveriam saber, a essa altura do campeonato, as pessoas já deveriam saber fazer esse tipo, ou ter esse tipo de procedimento. Então, há tempo ainda para que as pessoas aprendam esse procedimento para que possam prosperar espiritualmente em suas vidas. Quando eu falo prosperar, é no sentido de lutas espirituais, batalhas espirituais, nesse sentido. Então nós não vamos lutar contra uma pessoa, a pessoa te ofendeu, ela armou algo contra a tua vida, você não vai devolver isso, você não vai batalhar contra isso. Por que que você não pode fazer isso? Porque você não pode pagar o mal com o mal. Nosso mestre Rabi Yeshua já dissera isso. Paguem ao invés com o silêncio. Por isso que você precisa controlar o teu temperamento. Por isso que você precisa controlar as tuas palavras. Por isso que você precisa controlar as tuas atitudes. Por isso que você precisa controlar o seu pensamento. Você não vai lutar com uma pessoa com as mesmas armas físicas, porque é isto que Hassatan, essa pessoa sob uma influência demoníaca, sob uma obsessão demoníaca, é isso que aquilo que está controlando a pessoa deseja. E não pensem vocês que estas forças demoníacas fazem uma influência somente em pessoas ímpias, mas também fazem pessoas religiosas, em protestantes, judeus messiânicos também. Porque a partir do momento que uma pessoa ela age pela inveja, pelos ciúmes, ela também está agindo através, e ela deixa isso, ela dá espaço para isso na sua vida, ela está agindo sob uma influência do mundo espiritual, sob uma influência negativa, sob uma influência maligna, detestável, espiritual, seja qual for o pecado que essa pessoa tem. Então, se essa pessoa ela vai xingar você e ela é religiosa, muito pior para ela. Se essa pessoa ela vai armar uma situação de lashon hará, de língua maledicente para você, e essa pessoa vai ou expor você em público, por exemplo, como alguns religiosos podem fazer, isso é algo maligno, pior ainda porque ela é uma pessoa religiosa. Se essa pessoa ela vai deixar de te ajudar, por exemplo, maquinada muitas vezes por aquilo que outras pessoas falaram contra você, pior ainda, elas foram uma pessoa religiosa, resulta em algo muito pior. Então, a influência satânica em si, ela não age apenas nas pessoas consideradas ímpias, mas age nas pessoas consideradas também religiosas. Por quê? Porque essas pessoas estão sob a influência das potestades, dos principados, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. São 4 temas tenebrosos que agem contra a vida do ser humano, um abaixo de outro na hierarquia, a saber, como nós falamos, inclusive, principados, potestades, príncipes deste mundo e as hostes espirituais, nessa ordem. Bem, continuando. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim, perdão, meus queridos, eu não li toda a parte de Efésios, peço perdão para os irmãos. Vamos voltar em Efésios 6, agora 13. Portanto, tomai toda a armadura do Eterno, de Elohim, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Shalom Hashalia já indica o dia mau. Qual é o dia mau? Um dia que você vai sofrer uma tentação maligna, um dia que você vai
ser caluniado, no dia que você vai ser perseguido e você pode ser levado para a prisão por causa do testemunho de Yeshua, ou no dia que você terá que entregar a sua vida por causa do testemunho de Yeshua. Esse dia mau pode ser qualquer dia do qual nós seremos terrivelmente provados. Ficar firmes nesse dia. Nós temos que ter cingidos os nossos lombos com a verdade, a emet do Eterno. Vestindo a couraça da justiça, pedindo que o Eterno seja justiça nas nossas vidas. Calçados com os pés na preparação das Bessorot de Shalom. Na Bíblia cristã está marcado o Evangelho da Paz. Isto é, no discurso de Shalom. O chamado Evangelho da Paz, as Bessorot de Shalom, é a tua maneira de se reportar às pessoas, sempre com paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, a fé como um escudo. Tu és o meu escudo e broquel, como colocou Davi Hamelech. A emuná dele estava sendo colocada em prova, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. As pessoas veem isso, elas não conseguem entender direito. Através desse escudo da fé, através da tua intensidade de fé, você consegue anular as setas que são jogadas por Hassatan. Dardos inflamados, doenças, invejas, ciúmes, palavras contrárias colocadas contra a tua vida. Tomai também o capacete da salvação, verso 17, e a espada da Ruach HaKodesh, que é a palavra do Eterno. E se você não orar, e se você não ler a palavra do Eterno, como que você vai querer estar protegido? Porque é justamente esta palavra que te dá alimento. Isso é muito importante, irmãos. E em nós tendo alimento, a gente tem o quê? Condição de sobrevivência. Orando em tempo todo, com toda a oração e súplica no Espírito, na Ruach HaKodesh, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, isto é, suplicar por todos aqueles que você conhece, que você se lembrar que pode estar passando por uma mesma situação, pelo mesmo problema, pedir ao Eterno para que proteja todos aqueles que trabalham, que fazem uma obra também de redenção, que trabalham também com uma vida voltada para o Eterno, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, com emuná, a palavra com fé, para fazer notório o ministério da pregação das Bessarot, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ele era o representante do Eterno, ou um dos principais representantes do Eterno naquela época, para falar desta mensagem do Eterno. Não para falar do conhecimento do Talmud, ou do conhecimento do Zohar, do Tanya, não é isso. Não foi para isso naquele momento que ele foi chamado. Ele conhecia muito, ele sabia daquilo que ele estava falando, porque Shaul HaSharia tinha sido ministrado pelo Eterno, mas ele fora chamado para libertar aqueles que estavam presos em grilhões dentro do mundo espiritual, que estavam, na verdade, sob influência demoníaca. Também para isso. Então ele pediu para que orassem por ele, e sendo assim, para que a vida dele pudesse dar o testemunho correto. Era isso com que ele estava preocupado, irmãos. Então ele tinha uma tremenda batalha espiritual na sua vida. Então Shaul HaShaliach, um grande homem, que aceitou, na verdade, sofrer pela palavra que ele pregava, que aceitou, na verdade, não era cristão, era um judeu. Aqui a gente quebra, a gente vai sempre falar, ele não era cristão, ele não era apóstolo dos cristãos. Ele era aquele que levava a mensagem para os gentios, não tinha sido formada ainda uma nova religião, irmãos. Os Netzarim tinham uma influência judaica, a gente sempre vai falar disso. Enquanto a teologia católica fala o contrário, nós vamos falar aquilo que a história verdadeiramente nos diz. Ele não formou o cristianismo. Ele não formou uma nova doutrina. O fato dele ter pregado para os gentios não faz um cristão. Não faz um judeu que muda de lado.
Não existe isso, irmãos. Não é esse o discurso de Shaul. O discurso de Shaul é pela Torá, é pela pregação da Torá, é pelo cumprimento da Torá. Leiam Atos 20 por isso. E deixem, por favor, de dar créditos àquilo que a ideologia católica vos contou, que foi passado para as igrejas protestantes, simplesmente para se tirar a raiz judaica do discurso coeso, coerente de Shaul Hashaliach. Então, irmãos, é fundamental nós coloquemos os pontos nos is. Né? Agora, o que nós temos, na verdade, é uma pessoa ensinando a outras pessoas como elas podem lidar com o conceito espiritual. E o conceito de guerra espiritual, que eu chamo até de guerra, nem de batalha, até talvez não seja nem o tema, o ponto correto. Nós estamos na mensagem número 63, podcast do canal Fábio Pires, em 26/11 no YouTube. Pessoas pedindo se podem compartilhar essa mensagem, estão pedindo, na verdade, para mim, se for por um meio realmente do qual as pessoas vão ouvir, vão aproveitar, que possa ser compartilhado. Não há problema. Mas que, né, como a pessoa pediu agora, pediu a permissão, não há problema. Fique à vontade. O problema e o ponto que nós sofremos por não conseguir batalhar corretamente na nossa vida, espiritualmente, é porque nós não nos preparamos para isso. Nós sofremos, irmãos. Eu sofro com temas espirituais, com batalhas. E eu sei porque nós lidamos com temas e com situações um pouco complicadas dentro do mundo espiritual. Todos nós somos seres humanos. Uns mais preparados, outros menos. Eu não sou o mais preparado, nem sei, talvez eu seja um dos mais bem preparados para, ou melhor preparados para esses temas, mas estou aprendendo. Enquanto nós mantivermos uma posição de aprendizado, enquanto estivermos nessa posição de aprendizado dentro do mundo espiritual, o Eterno vai continuar nos abençoando. E se não nos abençoar, se nós tivermos que perecer, que seja verdadeiramente pela causa dele. E que o Eterno seja louvado sempre em todos os sentidos. Judeus ou israelitas que pereceram pela pregação da palavra. Yirmiyahu, Yeshayahu, Yehoshua, Naum, Miká, o próprio Yeshua como o maior de todos e os demais seguidores de Yeshua e Talmidim de Yeshua. Não pensem que a situação de hoje é diferente da situação do passado. E não pensem que daqui a 6 meses ou um ano pode estar muito pior e te tirar da zona de conforto que talvez você viva, que talvez que nós vivamos hoje. Porque, como nós colocamos há 10 meses atrás, não achávamos que o mundo estaria da maneira como ele está hoje. Então nós precisamos, irmãos, saber que em todos os momentos nós temos grandes batalhas dentro do mundo espiritual. Se você faz algo na tua vida, por exemplo, eu acho que o que eu vou falar aqui cabe a muitas pessoas. Lembre-se quando você começou a comer carne pura, comer alimento puro, segundo o livro de Levítico. Eu conheço muitas pessoas, ao começar por mim, que quando retirei a carne de porco da minha dieta, o cônjuge chega e fala: não acredito que você vai fazer uma coisa dessas. Você não vai mais comer carne de porco, linguiça ou presunto? Isso é um absurdo. E essa pessoa sabendo que isso faz parte da vontade do Eterno, mas que não teve ainda os seus olhos espirituais abertos, está preso ainda num conceito que foi dito por um líder, por um pastor, por exemplo. É muito assim, irmãos.
Então nós precisamos, na verdade, até relevar isso. Mas vai acontecer um momento que a nossa pressão começa a se tornar muito grande, para muitas pessoas até insuportável. Isto é o quê? É uma luta espiritual. Mas quando você faz isso na tua vida, tome muito cuidado, prepare-se antes, irmão. Peça ao Eterno por proteção, por cuidado espiritual. Porque a cada momento, a cada passo que você der, se você não se preparar, você pode ter surpresas muito desagradáveis. Talvez a maior surpresa que você pode ter, a maior surpresa que você pode ter é quando você faz a guarda do Shabat. Esse entra dentro de um contexto espiritual gigantesco, meus irmãos. E isso é um grande problema. Então, em sabendo isso, a gente sabe que tudo coopera para que a vontade do Eterno não seja feita. Porque o mundo espiritual nos prende, ele nos força a fazer com que nós fiquemos o quê? Estagnados. Falou em Bíblia, falou em cumprimento de escrituras. Ora, como pode um mandamento causar problemas espirituais dentro de uma família? Não é verdade? Como pode um mandamento, o cumprimento de uma mitzvah, no caso da de Levíticos, onde você vai regrar a sua alimentação, causar um celeuma, causar um problema tão gigantesco entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre esposa e marido, entre esposo e filhos, como causa? E causa. Por quê? Porque existe, na verdade, uma influência maligna. É como se fosse assim, vamos explicar. É como se fosse uma família muito regrada e dentro das mesmas condições, dos mesmos hábitos por anos, a fio. Bom, não existe nenhuma ameaça. Então aquela influência maligna, na verdade, sobre aquela família, ela já tem aquela família sob os seus grilhões, aquela família já está acorrentada. Se um membro daquela família ele é tocado pela Ruach HaKodesh, não sei, de repente no processo de uma conversão, de uma congregação, numa congregação cristã, ou depois se a pessoa já está dentro do cristianismo, ele começa a fazer techuvá. Se uma pessoa abre os olhos, este mesmo mundo espiritual sabe o que acontece, porque os Shedim sabem o que acontece nas nossas vidas, isso é inegável, até os rabinos falam sobre isso. Eles observam atentamente cada ponto, cada passo, e aquilo que eu estou falando aqui, por exemplo, dentro do meu escritório, está sendo visto, ouvido por todos, pelos positivos, pelos negativos, vamos chamar assim, pelos melachim, pelos shedim, pelos anjos, pelos demônios, e eu pouco me importo com os demônios, mas há algo inegável, de que o mundo espiritual ele está atento às nossas vidas. Então, se ele está atento nas nossas vidas, é que nós devemos nos preparar. E a carta de Efésios, toda essa narração de Shalom HaShaliach, ela é fundamental. Efésios 6, 10 a 16. Muito conhecido, inclusive, no mundo cristão. Em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 a 19, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ele diz, milite por esta boa luta, conserve a fé, conserve a boa consciência. Alguns já rejeitaram esta consciência, naufragaram na fé. Não pode. Tome muito cuidado com isso. Isso é muito importante, irmãos. .
Então, Shauchalia traz, na verdade, conselhos que nós devemos ter para iniciarmos ou sermos bem-sucedidos na batalha espiritual. Mas existe um ponto que faz as pessoas fracassarem nas lutas espirituais. E eu vou dizer qual é o ponto agora. Chama-se paciência. Quando a pessoa não tem paciência, quando a pessoa age como se ela agisse ao consultar uma notícia no Google, por exemplo, e essa notícia vem em 5 segundos, às vezes em 4, em 3 segundos, e não pensem vocês que os senhores do mundo não fizeram isso também para as pessoas terem menos e menos paciência, porque a cada informação rápida que elas recebem, gera o que para elas? Menos paciência. Quanto mais acostumado você tem a receber uma informação rápida, você não vai querer buscar informação num livro e ter aquela paciência, aquela tranquilidade, aquela longanimidade. Então isso faz também, isso gerou na mente das pessoas um sistema que não vai permitir que as pessoas tenham o quê? Paciência ao lidar com problemas. E um dos frutos do Espírito, como está narrado em Gálatas, é a paciência, isto é, a longanimidade. Se você não tem um temperamento paciente com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus amigos, sinto muito, mas pouca coisa você vai conseguir na sua vida. Esperei com paciência em Adonai. Não é isso que vocês conhecem, irmãos? Não é isso que nós chegamos? Termos paciência. Em qualquer processo espiritual que você fizer, tenha paciência. Vamos voltar um pouquinho ao que foi comentado, inclusive, aqui sobre as leis alimentares. Quando você retira as comidas impuras, você retira o camarão, você retira o caranguejo, você retira o polvo e a lula, você retira o cani da comida japonesa, cani também não pode comer, tá, irmãos? Você retira a carne de porco. Vamos lá. Você começa a fazer um processo de limpeza física, a tua saúde vai se modificar, e você começa a fazer um processo de limpeza espiritual. Aqui, ninguém está colocando para as pessoas para que elas sejam vegetarianas. Eu sou vegetariano. O propósito não é esse. O propósito é que as pessoas se eduquem e que comam, inclusive, atenção, não qualquer tipo de carne vermelha, mas uma carne vermelha que seja batida da maneira correta, da maneira kasher. E isso eu vou defender e defendo. Porque se você comer uma carne assassinada, como esses grandes abatedouros fazem, você está comendo produto daquela grande aflição que aquele animal passou. Mas parece que as pessoas não querem se atentar a isso. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que nós estamos exagerando. Os rabinos dizem o seguinte também, que se você come a carne de um animal morto de uma forma cruel, é como se você estivesse comendo alimentação impura. Me perdoem, irmãos, eu preciso colocar isso, eu não posso esconder isso. Isso nós falamos nas nossas congregações há mais de 3 anos. É fundamental, irmãos. E em sendo assim, nós lidamos com lutas dentro do mundo espiritual. E quando você retira aquilo que não é agradável ao Eterno, como que você vai saber aquilo que não é agradável ao Eterno? Segundo as Escrituras, ora. E você fazendo isso, e em fazendo isso, a sua vida começa a mudar. Poxa, Moré, mas vai mudar assim, de uma hora para outra, eu não vou sentir nada? Não, sinto muito, mas você pode passar por problemas espirituais. Para que venham a testar, para que façam com que você o quê? Caia e volte a praticar aquilo que você praticava antes. Porque o mundo espiritual negativo quer que você continue praticando aquilo que é desagradável ao Eterno. É uma força, irmãos, contrária. A cada passo, a cada movimento que você dá em prol do Eterno, isto é, a cada mandamento que você começa a cumprir, a cada novo mandamento que você começa a cumprir, você tem uma força contrária. Por isso que você precisa orar, jejuar, ter pessoas para orar pela tua vida, a levantar clamores. Isso é fundamental.
Lembrem-se, a cada ação existe uma reação. Fundamental que nós deixemos isso claro, irmãos. Leiam o texto, todo o livro de Vaikra. Leiam Levíticos. Fundamental, irmãos. No livro de Levíticos, no livro de Vaikra, vocês vão ter a grande revelação do Eterno, daquilo que nós podemos comer ou não podemos comer, irmãos. Está marcado na Torá. Fundamental para nossas vidas. A Torá nos dá todo o segredo de viver uma boa vida. A Torá nos dá todo o segredo de como viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno. A Torá nos dá todo o direito, toda a autoridade de assumir uma autoridade sobre as nossas vidas. Muito importante, irmãos. Livro de Vaikra 9 e 11 são aqueles que nos dão principalmente aquilo que podemos e aquilo que não podemos comer. Mas leiam todo o livro de Vaikra, todo o livro de Levíticos dentro da Torá. Fundamental. Mensagem número 63 do podcast do canal Fábio Pires, em 26/11, aqui no YouTube. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram nessa mensagem. Amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos com a mensagem número 64, se assim o Eterno nos permitir. Amanhã nós continuaremos esse tema. Nós vamos continuar a falar sobre isso, porque eu vejo que é necessário. A gente vai dividir, então, essa mensagem. Nós vamos dar alguns conselhos, sei que eu possa me assumir nessa posição de conselheiro aos irmãos. Se o Eterno me permitir, estarei aqui fazendo isso para vocês. Nós vamos entrar agora, daqui a alguns minutos, com a palestra do nosso querido irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. E acompanhem conosco, acompanhem os temas que serão colocados. Ouvir sempre o irmão Neemias é muito importante. Ele que já tem uma experiência muito grande dentro do aspecto da restauração, inclusive, principalmente no aspecto dos assuntos da nova ordem mundial. Uma vasta experiência e um excelente conhecimento dentro das Sagradas Escrituras. O tema Nova Ordem Mundial e Preparação Espiritual para o Cenário Atual. Obrigado, meus queridos, um grande abraço. Voltamos amanhã. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno faça fazer valer as suas bênçãos sobre os irmãos. Que o Eterno possa trazer aí brahot sobre a vida de todos vocês. E que o Eterno possa trazer esclarecimento para as vossas vidas. Isto é fundamental. Pedimos que o Eterno nos traga esclarecimento. Um grande abraço a todos. Fiquem na Shalom do Eterno. Acompanhe-nos. Vamos começar em 5 minutinhos. Permaneça no canal Fábio Pires. Tenho certeza que haverá grandes surpresas ainda para o dia de hoje. Shalom Aleichem, paz esteja convosco.